Olá, pessoal. Eu sou o professor Daniel Furtado, da Faculdade de Computação da UFO, e esta aula é uma continuação da aula anterior sobre a linguagem de estilo CSS. Eu vou abordar na aula uma série de propriedades CSS, algumas técnicas para centralização de conteúdo e conceitos importantes como de pseudoclasse, pseudoelemento, cascade e especificidade. Bom, e para começarmos, eu vou apresentar brevemente algumas propriedades para ajustes de fundo. A propriedade Background Color permite ajustar a cor de fundo do elemento. Background Image permite definir a imagem de fundo do elemento. Eu posso utilizar a função CSS URL e entre parênteses eu indico o caminho da imagem a ser colocada como fundo. Se a imagem for menor do que o elemento, é possível fazer que essa imagem seja repetida, tanto na horizontal quanto na vertical, usando a propriedade Background Repeat. Então, Background Repeat com o valor Repeat X, Repeat Y e Repeat vai fazer com que a imagem seja repetida, respectivamente, na horizontal, na vertical e em ambas as direções. Background Size permite ajustar o tamanho da imagem no fundo do elemento, por exemplo, colocando a opção Cover, a imagem vai ocupar todo o espaço do fundo do elemento. Background Position permite colocar a imagem numa posição específica do fundo, por exemplo, em cima e à direita. Além dessas propriedades, há também a propriedade abreviada de nome Background, que me permite ajustar todos esses aspectos de uma única vez. Aqui eu tenho um exemplo de uma página bastante simples, que tenha uma imagem de fundo. Isso foi feito utilizando a imagem background, a propriedade background image. Então perceba que eu defini aqui uma regra CSS para atingir o corpo da página, e com background image eu defini o caminho da imagem, coloquei a opção para não repetir a imagem e para que ela ocupe todo o fundo do documento HTML. Muitos elementos da HTML são apresentados na página como se fossem uma caixa com conteúdo, e algumas camadas envolvendo esse conteúdo. É isso que eu estou apresentando aqui nessa imagem. Então, na região central, normalmente se tem o conteúdo do elemento, e a região ocupada pelo conteúdo. Envolvendo esse conteúdo, há uma região denominada padding do elemento. O padding tem a característica de ser afetado pela cor de fundo do elemento. Em volta do padding, nós temos a borda do elemento. E em volta da borda, nós temos a chamada margem do elemento. A margem tem a característica de ser transparente, ou seja, ela não é afetada pela cor de fundo do elemento. E nós temos também, como uma espécie de segunda borda, o outline do elemento. Quando ele é ativado, o outline, diferente da borda, ele não ocupa um espaço próprio, ele invade a região da margem do elemento. E todas essas estruturas que eu apresentei, pessoal, elas são divididas em 4 subpartes. Para cada uma delas, há a parte superior, a inferior, a esquerda e a direita. Para ajuste do padding, nós temos a propriedade abreviada padding. Então, com a propriedade abreviada padding, eu consigo ajustar essas 4 partes do padding. Colocando 4 valores, o primeiro valor vai indicar o padding superior, o segundo direito, o terceiro inferior e o quarto esquerdo. Uma forma fácil de memorizar o primeiro valor é o superior, e os demais seguem no sentido horário. Quando eu coloco apenas 3 valores, o primeiro valor indica o padding superior, o segundo os laterais e o terceiro o inferior. Colocando apenas 2 valores, o primeiro indica o superior e o inferior, e o segundo os paddings laterais. E com apenas um valor, quando eu preciso colocar todos as 4 partes com o mesmo tamanho. Eu também posso colocar esses paddings nas partes utilizando as propriedades individualmente. Padding top, bottom, left e right. A propriedade imagem tem o uso de forma análoga ao padding. Então, eu posso utilizar a propriedade abreviada com a intenção de definir individualmente as margens do elemento. E também eu posso utilizar as propriedades individuais, assim como no padding. Uma característica importante com relação à margem é que quando você tem elementos de bloco consecutivos,
as margens entre esses elementos elas não se somam, né? Vai prevalecer a maior delas. Daqui a pouco eu vou mostrar isso no exemplo. E para se definir a borda dos elementos, né, eu posso utilizar a propriedade abreviada border. Então a propriedade border me permite definir o elemento com as 4 bordas iguais, né, quando eu preciso definir as 4 bordas de uma vez. A sintaxe mais comum é essa, border, né, e aí eu informo a espessura, o estilo e a cor da borda. Onde o estilo, né, ele pode ser a borda sólida, pontilhada, tracejada, dupla, né, ou nenhuma borda. Aqui eu tenho um exemplo, border, né, com espessura de 1 pixel, sólida e na cor azul. É importante lembrar que eu posso colocar esses valores, né, em qualquer ordem. Não precisa ser exatamente nessa ordem que eu acabei de colocar. Para se definir as bordas individualmente, lateral, superior, etc., tem 2 formas. Eu posso fazer isso usando as propriedades border color, border style e border width, né, para indicar cada aspecto individualmente para cada borda. Eu posso também utilizar as propriedades abreviadas, que são semelhantes à propriedade border, porém para cada borda especificamente. No border top, border bottom, left e right. Cada uma dessas propriedades abreviadas também tem as propriedades constituintes. Aqui eu tenho um exemplo de uma página bastante simples, né? Esse retângulo com fundo cinza, né, ele existe aqui no documento HTML como sendo o elemento main, e dentro desse main eu tenho alguns parágrafos. O objetivo aqui é mostrar as propriedades margin, border e padding. Então reparem que para o elemento main eu criei uma regra CSS colocando uma margem, um padding e uma borda. Observem que o padding, né, ele impede que o texto fique colado na borda. Se eu clicar com o botão direito em cima do elemento e escolher a opção inspecionar elemento, eu consigo verificar o espaço ocupado por cada uma dessas regiões. Selecionando o elemento main aqui nos elementos, observem que essa região em laranja, né, representa a margem do elemento. Então todas as margens foram definidas como sendo iguais a 30 pixels. E dentro, depois, interiormente à margem, eu tenho a borda do elemento, aqui amarela, com 2 pixels de espessura. E dentro da borda eu tenho o padding. Então observem que o padding, né, está fazendo com que, impedindo que o texto fique colado na borda, essa região em verde. Nessa interface aqui eu tenho até a opção de fazer testes, eventualmente, alterando os tamanhos das bordas, paddings e tudo mais. Então é uma forma bastante útil, né, de eventualmente identificar problemas ou porque que um layout não está aparecendo da forma esperada. No segundo exemplo, eu tenho aqui apenas 3 parágrafos. Eu criei uma regra CSS colocando uma margem superior de 40 pixels nos parágrafos e uma margem inferior de 20 pixels. Então a margem superior ela é maior, né, sendo o dobro da inferior. O objetivo desse exemplo é para mostrar, né, uma característica chamada de margin collapsing. É quando as margens, né, de elementos de bloco vizinho se sobrepõem. É um conceito, algo bastante importante, porque se você não estiver ciente disso, em algumas situações, né, o cálculo, o layout pode não sair conforme planejado. Então, por exemplo, se eu escolher a opção aqui para inspecionar o elemento, quando eu clico no primeiro parágrafo aqui no elemento, eu consigo ver, né, a região da margem superior e inferior do parágrafo. Como esperado, a margem superior é bem maior que a inferior. Mas se eu seleciono aqui o segundo parágrafo, observem que a margem superior do segundo parágrafo está, né, ocupando aquele espaço da margem inferior do primeiro. Então isso acontece por causa, né, dessa sobreposição das margens que eu acabei de falar. Então, na verdade, né, a margem entre os parágrafos não seria de 60 pixels, que seria a soma, né, como eventualmente pode se esperar. Aqui eu tenho o terceiro exemplo com relação a bordas. Então eu tenho 4 parágrafos na minha página, cada parágrafo com um ID, com nome de identificação. Eu criei uma regra aqui para definir todos os parágrafos com uma cor de fundo cinza. E, né, para cada um desses 4 parágrafos, eu criei uma regra que define uma borda diferente. Então, no primeiro parágrafo, no P1, eu estou utilizando uma borda, né, igual nos 4 lados, essa borda em azul, que aparece aqui.
No segundo parágrafo, observem que eu estou utilizando as propriedades para definir bordas diferentes, né, para cada parte do parágrafo. Então, a de superior vermelha, né, a direita verde, assim por diante, com estilos diferentes e com tamanhos diferentes também. Então, o resultado aparece aqui. No parágrafo 3, né, eu tenho o uso dessas mesmas propriedades, porém de forma diferente. Essas propriedades elas podem ser utilizadas, né, com diferentes sintaxes de forma similar a pad, em margem. Então aqui, por exemplo, eu tenho todas as bordas definidas com cinza. Na segunda, eu tenho que o estilo das bordas superior e inferior sendo sólido e das laterais nona, ou seja, nenhuma. Então o resultado disso é que no terceiro parágrafo, né, eu só tenho aqui as bordas superiores e inferiores. E no quarto, né, eu estou definindo apenas a borda superior, utilizando a propriedade abreviada border top. Uma outra propriedade que pode ser muito útil, que está relacionado à borda, é a propriedade border radius. A propriedade border radius, você consegue colocar a borda e o background do elemento com os cantos, com uma curvatura nos cantos. Então, o valor que você coloca para a propriedade, né, é o raio dessa curvatura, ou seja, quanto maior o valor, mais longa vai ser a curvatura. Então, aqui no primeiro parágrafo, eu tenho um exemplo de uso de border radius com um único valor, ou seja, todas as bordas, né, vão ter a mesma curvatura. No segundo exemplo, eu tenho as curvaturas de forma progressiva, né? Então, o primeiro valor se refere à curvatura superior esquerda, o segundo superior direita e assim sucessivamente. E no terceiro parágrafo, eu defino o border radius, porém eu removo a borda. Então percebam que nesse exemplo eu tenho a curvatura aplicada apenas ao background, ou seja, o border radius atinge não apenas a borda, mas o background do elemento também. E no quarto parágrafo eu tenho valores em porcentagens, né, que é possível obter um efeito diferente quando eu utilizo porcentagens. Aqui eu tenho mais um exemplo, onde eu tenho uma imagem com tamanho fixo de 300 pixels em cada dimensão. Eu estou utilizando um border radius com o valor que é a metade dessa dimensão. O resultado disso é que a imagem, né, aparece com formato circular. Uma outra propriedade que é muito fácil de utilizar, mas que pode dar um aspecto bem legal para o elemento, é a propriedade Box Shadow. A propriedade Box Shadow, né, permite criar uma sombra para o elemento. Então, se eu colocar dois valores, por exemplo, Box Shadow 20 pixels, 10 pixels, o primeiro valor indica o deslocamento, né, dessa sombra na horizontal. E o segundo valor, o deslocamento da sombra na vertical. Se eu colocar uma cor, né, vai ser o terceiro. Posso colocar aqui um terceiro valor como sendo a cor. Eu posso colocar também o desfoque da sombra. Então, nesse exemplo aqui, além, né, desse deslocamento, o terceiro valor é com relação ao desfoque da sombra. Uma outra forma de uso bastante comum é quando eu coloco os deslocamentos no valor 0 e coloco apenas o desfoque, nenhuma cor. Então, isso me dá esse aspecto apresentado aí no exemplo. É importante notar que existem várias outras formas, outras sintaxes de uso do Box Shadow. Essas aqui são apenas algumas das principais. A CSS disponibiliza uma série de propriedades para ajustes de largura e altura dos elementos. Width e Height me permite ajustar a largura e a altura do elemento, né, com relação ao conteúdo do elemento. Min Width e Min Height me permite definir a largura mínima e a altura mínima do elemento. Max Width, Max Height definem a largura máxima e a altura máxima. É importante notar que essas propriedades de ajuste de largura não contabilizam margens, bordas e paddings. Você pode utilizar o valor em pixels, em porcentagem, além de outros valores com palavras reservadas, como alto, max content, min content e fit content. São apenas alguns dos possíveis valores. Aqui eu tenho um exemplo para ilustrar o uso dessas propriedades de ajuste de tamanho. Esse retângulo com fundo azul, ele é o elemento main da minha página. E dentro desse elemento main eu tenho três elementos div.
O elemento main tem uma regra CSS que está definindo uma altura fixa de 300 pixels para ele. Então percebam que ele ocupa toda a largura, porque ele é um elemento de bloco, naturalmente. E esses elementos div internos, percebam que o primeiro elemento, esse retângulo vermelho, eu defini uma largura em porcentagem, uns 50%. Então, o elemento div vai ocupar 50% da largura do elemento pi, do main, e a altura de 30%. No segundo elemento div, eu coloquei a largura dele utilizando o valor max content. Então, com esse valor max content, a largura do elemento vai ser ajustada de acordo com o tamanho máximo do conteúdo do elemento. Então, aqui está se ajustando ao tamanho do texto. Se eu acrescentar um novo texto, esse tamanho é alterado. E o terceiro elemento div, a largura está sendo ajustada com o valor min content, ou seja, a largura vai ser ajustada de acordo com a menor largura do conteúdo. Então, nesse caso aqui, seria a largura da maior palavra, que é a palavra programação. Eu tenho aqui um segundo exemplo que ilustra, eu tenho um elemento div também, e agora estou utilizando as propriedades min-width e max-width. Então, esse elemento div ele está ocupando aqui a largura de 60% do container. Então, eu tenho esse elemento, porém, ele tem uma restrição de largura mínima e largura máxima. Então, se eventualmente eu redimensionar a página, ele vai poder ocupar, no mínimo, 250 pixels de largura e, no máximo, 350 pixels de largura. Então, quando eu redimensiono aqui a página, observem que ele redimensiona até certo ponto. Quando eu aumento o tamanho, então a largura é aumentada até chegar no max width. Uma outra propriedade da CSS muito importante, bastante utilizada, é a propriedade display, que permite ajustar o modo de apresentação do elemento. Alguns dos possíveis valores são inline, que me permite colocar o elemento para ser exibido em nível de linha, como um span. Uma característica é quando eu uso esse modo inline, em alguns elementos, as propriedades width e height não terão efeito. Outra característica é que, para alguns elementos, no modo inline, as margens e paddings superiores e inferiores não serão respeitadas. O outro valor possível, block, para que o elemento seja exibido como um elemento de nível de bloco, como um div. Nesse modo, o elemento vai ocupar uma nova linha e vai ocupar por padrão toda a largura disponível. Um outro valor possível é o inline block. Com o inline block, o elemento continua sendo exibido seguindo o fluxo de exibição de um elemento de linha, porém você tem a possibilidade de utilizar as propriedades width e height para fornecer largura e altura para o elemento, e também as margens e paddings superiores e inferiores são respeitados. Um outro valor para a propriedade é o valor none. Quando você coloca display none, você vai ocultar o elemento, mas o elemento ele vai ser removido do layout, liberando espaço para os elementos que estão à volta. Essa propriedade display ainda pode ter diversos outros possíveis valores. Eu coloquei mais alguns aqui, flex, grid, inline flex, inline grid, que alteram o modo de visualização e o fluxo dos elementos, porém nessa aula não vou entrar em detalhes sobre esses modos, porque eu vou reservar uma aula específica para falar deles. E há ainda outros valores possíveis para a propriedade display que eu não coloquei aqui, eu coloquei apenas alguns dos mais importantes. Aqui eu tenho um exemplo para ilustrar a propriedade display. Reparem que eu tenho apenas um parágrafo no meu documento, dentro desse parágrafo eu tenho um elemento span para o texto bacharelado em sistemas de informação. E eu estou utilizando aqui uma regra CSS que altera a cor de fundo do elemento span. Estou colocando também aqui uma margem e um padding. Observem que o texto aparece com a cor de fundo destacada, com o padding alterado, porém não há um acréscimo vertical de espaço ali para esse padding. Isso acontece porque o elemento, por padrão, tem a propriedade display com o valor inline. Se eu alterar aqui a propriedade display para o valor inline block e recarregar a página, aí sim esse padding
e a margem vertical, o pad e a margem vertical do elemento passam a ser respeitados. Então, observem essa diferença. Um outro detalhe é com relação a essas propriedades de largura e altura. No modo Inline Block, eu consigo fornecer uma altura e uma largura para esse elemento com width e height. Porém, se eu colocar o modo apenas Inline, então essas propriedades elas passam a ser ignoradas. Se eu colocar o valor None para a propriedade Display aqui do Span, recarregando a página, observem que o elemento desapareceu da página e o espaço ocupado por ele, né, foi utilizado pelos elementos à volta, ou seja, o texto passou a ocupar o espaço dele. Aqui eu tenho um outro exemplo, para ilustrar a propriedade display. Eu tenho uma lista não ordenada contendo 3 itens no meu código HTML. Eu criei aqui um código CSS, uma regra, que é bastante comum para se criar menus de navegação na horizontal. Então, com essa regra, eu estou basicamente dizendo que os itens de lista, né, que forem filhos de elementos que utilizarem a classe lista menu, vão aparecer dessa forma aqui. Eu coloquei uma cor de fundo, um pad, uma margem, e eu estou alterando aqui o modo de visualização para inline. Então, os LIs, né, por padrão, eles têm o modo de visualização em bloco. Então, alterando para inline e fazendo uso aqui da classe na minha lista, então, observem que agora, né, os meus LIs, que estão dentro de uma lista que faz uso da classe lista menu, eles vão aparecer segundo esses estilos aqui. Então, recarregando a página, observem que, né, isso alterou completamente. Se eu colocar inline block, eu passo a ter as margens e paddings verticais também respeitados. Posso aumentar aqui, por exemplo, o padding vertical. Eu tenho o resultado lá. Uma outra propriedade que pode ser utilizada para ocultar um elemento, além do display none, é a propriedade visibility. Com essa propriedade, né, eu consigo ocultar o elemento sem alterar, né, o layout dos elementos à volta. Então é como se o elemento continuasse no layout, mas, né, ele simplesmente não fosse exibido. Alguns valores possíveis. O valor visible, então o elemento é sempre visível. O valor hidden, né, então o elemento vai ser ocultado, mas permanecendo no layout. E o valor collapse, que normalmente é utilizado para ocultar linhas e colunas em tabelas, onde o espaço é removido sem alterar as dimensões dessas linhas e colunas. Aqui eu tenho um exemplo, pessoal, contendo 4 artigos, né, com os textos A, B, C, D. Foi criada uma regra CSS que altera o aspecto de exibição dos artigos. Coloquei um tamanho fixo, uma borda, uma margem, uma cor de fundo. Mudei o modo de visualização para inline block. E coloquei um box shadow. E eu estou utilizando também aqui no artigo B, ele está fazendo uso da classe oculto. E a classe oculto, por sua vez, né, utiliza a propriedade visibility com o valor hidden. Então observem que na minha página aqui no navegador, né, os artigos são apresentados como as caixas e o elemento que foi ocultado, ele aparece não altera o layout dos elementos à volta, né? É como se ele estivesse lá. Então, se eu remover a classe oculto, o elemento vai ser apresentado. Agora, se eventualmente eu alterar, ao invés de usar a propriedade visibility, eu utilizar a propriedade display none, a diferença é que o elemento vai ser ocultado, porém ele é removido do layout, né, dando espaço para o preenchimento de elementos à volta. A propriedade float é uma propriedade muito comum na CSS, né, e permite posicionar um elemento no lado esquerdo ou direito de um container, permitindo ainda que o texto, né, e elementos inline se posicionem à sua volta. Alguns valores possíveis são left, então o elemento vai ser posicionado no lado esquerdo do container, permitindo que o conteúdo flutue à sua volta à direita. O valor right, o elemento vai ser posicionado no lado direito do container, né, e o valor none, onde nenhuma dessas duas coisas vai acontecer. Aqui eu tenho um exemplo de uso da propriedade float
Eu tenho uma imagem no meu documento HTML seguido de 4 parágrafos e eu tenho uma classe, uma regra CSS que simplesmente utiliza a propriedade float com o valor left. O resultado disso é que os parágrafos que aparecem depois da imagem, né, eles são posicionados flutuando, entre aspas, né, em volta da imagem. Então, essa é uma característica da propriedade float. No segundo exemplo, eu tenho uma página contendo 2 painéis do lado esquerdo e um painel do lado direito. Então, esses painéis aqui eles foram posicionados dessa forma utilizando a propriedade float. E o texto, né, está entre esses painéis. No meu documento HTML, então reparem que eu tenho 3 elementos aside, né, que é o elemento com semântica adequada para inserir esses painéis laterais, e um elemento main. O elemento main contém um parágrafo. Então, esse conteúdo que está entre os painéis é por causa desse elemento main. Nos meus elementos aside, 2 deles fazem uso de uma classe painel esquerdo e o terceiro painel direito. Agora observem que a classe painel esquerdo eu tenho a propriedade float com valor left. Eu também coloquei aqui um tamanho, né, de uma largura de 15% para o painel e a altura fixa de 300 pixels. E no painel direito eu tenho float com valor right, com uma largura fixa de 25% e altura também de 300 pixels. Eu coloquei aqui no painel esquerdo a propriedade min-width, de min-content, para que ao dimensionar essa página, né, o painel ele vai reduzir a largura até chegar na menor largura necessária para exibir o conteúdo. Quando os elementos possuem tamanho fixo, a propriedade overflow pode ser muito importante para indicar, né, como que o conteúdo do elemento vai ser apresentado quando ele extrapolar, né, os limites do elemento. A propriedade overflow é, na verdade, uma propriedade abreviada, né, das propriedades constituintes overflow x e overflow y. Overflow x e overflow y permitem ajustar esse aspecto com relação ao overflow na horizontal ou na vertical. Alguns valores possíveis são visible, é o conteúdo que extrapolar as margens, ele vai ser sempre apresentado, mesmo fora da região. O valor hidden, onde o conteúdo vai ser cortado e simplesmente não vai ser mostrado de forma nenhuma quando ele extrapolar a região do elemento. O valor scroll, onde o navegador vai colocar sempre barras de rolagem, independente do conteúdo extrapolar ou não as bordas. E o valor alto, onde o navegador vai colocar barras de rolagem, né, somente quando o conteúdo extrapolar, de fato, as regiões, as bordas do elemento. Vejam aqui esse meu exemplo, pessoal. Eu tenho 2 artigos, né, exibidos nessa forma de caixa. Novamente, o artigo 1 e o artigo 2, porém, o segundo artigo, o texto é maior, né, contém 2 parágrafos, e ele extrapola, né, as regiões do elemento. Então, o elemento foi definido aqui, o artigo, com tamanho fixo, largura e altura fixa. Percebam que esse conteúdo é simplesmente mostrado, mesmo, né, extrapolando as regiões. Isso porque a propriedade overflow, né, por padrão, ela tem o valor visible. Mas se eu alterar o valor aqui de overflow para hidden, né, dos artigos, então esse conteúdo vai ser ocultado, o conteúdo extrapolado. O outro valor que eu posso colocar scroll. Colocando o valor scroll, agora eu vou ter então a barra de rolagem aparecendo. Só que percebam que a barra de rolagem ela aparece mesmo quando o elemento não extrapola, né, o navegador coloca o espaço lá da barra de rolagem. Se eu colocar o valor alto, agora eu vou ter apenas a barra de rolagem aparecendo quando o conteúdo de fato extrapolar, né, as margens do elemento. Então aqui não aparece o espaço da barra de rolagem. Uma propriedade muito importante na CSS é a propriedade position. Ela permite definir como que o elemento deve ser posicionado na página. Normalmente a propriedade position, né, quando você modifica o valor, normalmente se utiliza também as propriedades auxiliares top, left, right e bottom. Alguns possíveis valores para position: static, relative, absolute, fixed e sticky. Quando o elemento
tem o valor da propriedade position diferente de static, o elemento é dito estar posicionado. Então esse é um termo que é comumente utilizado, né? Inclusive eu vou utilizar esse termo ao apresentar cada um desses valores. O valor static, que é o valor padrão para a propriedade, né? Com esse valor o elemento vai ser posicionado seguindo o fluxo normal do documento. Com o valor relative, né? O elemento ele é primeiramente posicionado seguindo o fluxo normal, como se fosse no static, porém depois é possível fazer um deslocamento da posição do elemento utilizando as propriedades top, left, right e bottom. O importante notar que esse deslocamento, né, quando o elemento tem o valor position relative, esse deslocamento não afeta os elementos à volta, né? Então o layout geral é como se o elemento estivesse com o valor static. Aqui eu tenho um exemplo para ilustrar como que funciona o position relative. Então, supondo que, né, os elementos são colocados na página seguindo o fluxo normal, eu tenho o elemento aqui G, representando um elemento que eu vou alterar o posicionamento para relativo. Então, depois que eu altero esse posicionamento, eu tenho a possibilidade de usar as propriedades, né, por exemplo, left e right, para fazer esse deslocamento, né, do elemento da posição original dele. Então percebam que ao fazer isso, né, eu não tenho nenhuma alteração no layout dos demais elementos. Então essa é a característica do posicionamento relativo. Aqui eu tenho um exemplo na prática, pessoal, do posicionamento relativo. Eu tenho 4 artigos na minha página, né, novamente, e percebam que o segundo artigo ele está utilizando a classe posição relativa. E essa classe posição relativa faz a alteração do posicionamento para relativo, e eu estou utilizando aqui, né, as propriedades top e left para indicar, né, esse deslocamento do elemento da sua posição original. Então percebam que o segundo artigo aqui ele aparece deslocado, né, da posição normal que ele teria, 20 pixels e 20 pixels de cima e 20 pixels à esquerda. Eu poderia usar também, pessoal, de forma similar, as propriedades right e bottom. Um outro valor comum para a propriedade position é o valor absolute. Então, quando você coloca position absolute, o elemento vai ser removido do fluxo normal, né? Portanto, ele não vai mais ocupar espaço no layout, e posteriormente o elemento vai ser posicionado utilizando as propriedades top, left, right e bottom, com relação ao ancestral mais próximo posicionado, se houver. O que significa isso? Então o elemento ele vai ser posicionado com relação ao ancestral que tem a propriedade position com um valor diferente de static. Lembram? Então quando eu disse que o elemento é dito posicionado, é quando ele possui a propriedade position com um valor diferente de estático. Caso contrário, se não houver esse ancestral posicionado, então o elemento ele vai ser posicionado com relação ao container inicial, que é o elemento HTML. Neste exemplo eu tenho 4 artigos, né, representados por essas caixas. Eles seguem o fluxo normal, né, A, B, C, D. Eu tenho uma classe aqui criada que altera a propriedade position para o valor absoluto. Então agora, pessoal, se eu colocar aqui no segundo artigo para fazer uso da classe, posição absoluta, e recarregar a página, observem o layout. Então o artigo B agora vai utilizar a classe posição absoluta. Recarregando a página, percebam que, primeiro, né, o elemento foi removido do layout. Observem que o artigo C passou a ocupar o espaço, né, que anteriormente era ocupado pelo B. E depois disso, o artigo B, que está usando a classe, ele foi reposicionado, né, de forma absoluta com relação ao ancestral mais próximo posicionado, com esse deslocamento aqui, esse left e top. Qual é esse ancestral mais próximo posicionado? Ora, o elemento artigo está dentro do elemento main. Então, no elemento main, eu fiz o posicionamento do main a partir do momento que eu altero a propriedade position para o valor, né, diferente de static. Então, nesse caso aqui, o posicionamento do artigo B ele está ocorrendo, né, de forma absoluta com respeito à posição do elemento main, porque o main é o primeiro ancestral posicionado. Agora vejam bem, pessoal, se eu remover
essa linha aqui no elemento main, o elemento main ele deixa de ser, né, o primeiro ancestral posicionado do artigo. Então, a partir de agora, esse posicionamento absoluto ele vai acontecer com relação ao elemento, o container inicial, que é o HTML. Então, se eu recarregar a página, observem que, né, o elemento B ele não está mais sendo posicionado com relação ao main, mas com relação, né, ao canto da página, que é o elemento HTML. Um outro valor possível para a propriedade position é o valor fixed. Então, com o valor fixed, o elemento é posicionado com relação a viewport. Você pode pensar nesse momento, para simplificar, que é a janela do navegador. A característica importante do valor fixed é que a posição do elemento não se altera, né, com a rolagem da página. E o posicionamento propriamente dito vai ser feito utilizando as propriedades top, left, right e bottom. Uma outra característica importante desse valor é que o elemento é removido do fluxo normal, portanto, né, nenhum espaço é criado para o elemento no layout. É uma informação extremamente importante, daqui a pouco eu vou mostrar no exemplo por quê. Outra característica desse valor, né, é que se eventualmente a página for impressa, esse elemento que é fixado vai aparecer na mesma posição em todas as páginas. Já o valor sticky, para a propriedade position, o elemento vai seguir o fluxo normal do documento, portanto ele vai ocupar espaço no layout, né, porém ele tem a característica de grudar, entre aspas, né, no primeiro ancestral que tem mecanismo de rolagem. Também vou mostrar no exemplo agora. Pessoal, agora eu tenho uma página aqui com um layout um pouco diferente. Nessa página eu tenho uma região de cabeçalho, uma barra de navegação e uma região com o conteúdo principal. Olhando aqui no código HTML, né, eu consigo perceber a região de cabeçalho, né, utilizando o elemento semântico header. Dentro dessa região eu tenho um título e a barra de navegação. E eu tenho depois, né, o elemento main com o corpo da página. Agora, pessoal, o que eu quero mostrar é que o elemento header, eu criei uma regra CSS que, além de colocar a cor de fundo, margem, etc., eu estou utilizando o posicionamento fixo para essa região, né, de cabeçalho. Então, com o valor fixed, o que acontece agora quando eu rolo a página? Observem que o elemento não se altera a posição. Por quê? Porque o posicionamento dele está sendo fixo com relação a viewport, basicamente a janela do navegador. Então não se altera com a rolagem. Um outro ponto muito importante, pessoal, quando você utiliza o posicionamento fixed, é que o elemento, né, ele é removido do layout. Como ele é removido do layout, para os elementos à volta é como se o elemento não estivesse lá. Então, olha só, aqui no elemento main, na regra, né, para o elemento main, observem que eu coloquei uma margem superior de 8 em. Por que foi necessário isso? Isso aqui é uma forma de contornar essa característica que eu acabei de falar, é que o fato do elemento fixed ser removido do layout. Então, deixando o main normalmente, sem essa margem superior, se eu recarregar a página, percebam que o main, né, ele fica oculto, né, atrás do cabeçalho. Isso acontece porque, do ponto de vista aqui da página, é como se o cabeçalho fosse removido, né? Então, ele simplesmente não ocupa espaço e o main está ocupando o espaço dele. Então, para contornar esse problema, eu coloquei uma margem, então, seria uma forma, né, de contornar rapidamente o problema. Eu coloquei uma margem superior no main para compensar, né, essa região que havia ficado ocultada pelo cabeçalho fixado. Agora eu tenho outro exemplo, pessoal, para ilustrar o posicionamento com o valor sticky. Então, o que eu tenho de diferente nesse exemplo é que agora a minha região de cabeçalho só tem o título. Eu removi a barra de navegação, né, da região de cabeçalho, tenho o main depois, normalmente, e agora eu tenho uma classe, uma regra CSS que atinge a barra de navegação, alterando o valor para sticky. Então percebam que agora, pessoal, a barra de navegação ela tem esse posicionamento que teoricamente vai grudar quando eu mover, né, a barra de rolagem. Então percebam que quando eu rolo a tela, observem que a barra de navegação ela gruda, né, entre aspas,
no container que tem o mecanismo de rolagem. Nesse caso aqui é o body, no início desse container. Então isso acontece por causa do position sticky. Um outro ponto importante aqui, que é diferente do exemplo anterior, com o posicionamento fixed, é que quando você coloca o posicionamento com o valor sticky, o elemento ele continua no layout, ele continua fazendo parte do layout e ocupando espaço no layout. Isso significa que agora, aquela margem extra que eu coloquei no elemento main, agora não é mais necessário. Não é mais necessário porque, né, a região, a barra de navegação está sendo contabilizada, né, no cálculo do layout. Agora eu vou falar brevemente da propriedade transform, né, que é utilizada para mover, rotacionar, torcer ou dimensionar um elemento. Alguns exemplos de uso são transform, e aí eu utilizo a função CSS translate x 50 pixels. Então dessa forma que eu consigo mover, né, o elemento na horizontal, né, em 50 pixels. Transform, translate y, eu consigo mover o elemento 50 pixels na vertical. Se eu utilizar apenas translate, eu consigo mover, né, ao mesmo tempo, tanto na horizontal quanto na vertical, respectivamente. Também tem a possibilidade de rotacionar o elemento, e tem a possibilidade de escalonar o elemento. Por exemplo, o transform scale 2 vai dobrar, né, o tamanho do elemento nas duas dimensões. Há muitas outras formas de uso, né? Novamente aqui eu coloquei apenas algumas das mais comuns. Bom, a propriedade transform ela é importante porque em algumas situações, né, ela é utilizada para centralizar os elementos. Porém, antes de mostrar a centralização usando o transform, quero mostrar a centralização de elementos de bloco apenas na horizontal. Para se centralizar um elemento de bloco na horizontal, uma forma é define-se uma largura por elemento, né, utilizando a propriedade width, e posteriormente você coloca as margens laterais do elemento no automático, com o valor alto. Então, por exemplo, se eu quiser centralizar o corpo da página, né, uma opção fácil é colocando, né, uma largura para a página. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma regra que vai afetar o body, e posteriormente eu coloco a margem, né, nesse caso estou usando a margem superior e inferior no 0 e as laterais no automático. Importante notar que essa técnica aqui, pessoal, é para centralizar um elemento de bloco. Agora, se você quer centralizar um texto dentro do elemento de bloco, aí basta utilizar a propriedade TextAlign com o valor center. Aqui eu tenho um exemplo de uma página bastante simples, com alguns títulos e alguns parágrafos, que tem o corpo, né, sendo centralizado dessa forma que eu acabei de mostrar. Então eu apenas criei uma regra CSS que atinge o body, estou utilizando uma largura, né, com width, 60% da página, em conjunto com margem, né, com as margens laterais no automático. Então é suficiente para que o conteúdo, o corpo da página seja centralizado. No segundo exemplo, eu tenho agora uma página um pouquinho mais elaborada, né, com uma região de cabeçalho em cima, e essa parte com o fundo cinza e borda no centro é o elemento main. Então observem aqui a minha página, eu tenho a seção de cabeçalho e o main com alguns títulos e parágrafos. Então criei aqui uma regra para atingir o main, e eu estou utilizando novamente essa técnica para centralizar, né, essa parte central da página. Com uma largura, coloquei 60% e as margens laterais no automático. O cabeçalho, né, como eu quero que ele exiba aqui ocupando toda a largura, eu coloquei a largura de 100%. Agora, pessoal, eu vou mostrar uma forma de centralizar um elemento de bloco na vertical. Então, isso é possível de ser feito colocando a propriedade position no valor, né, absoluto e utilizando a propriedade top com o valor 50%. Em seguida, também vai ser necessário aplicar uma translação na vertical de 50%. Se você estiver centralizando o elemento na vertical com relação ao HTML, isso é suficiente. Se você precisar centralizar o elemento com relação a um outro container, então o elemento pi vai precisar ter uma altura, né, definida, e o posicionamento diferente de static. Aqui eu tenho uma ilustração para mostrar isso. Então essa caixinha em azul representa o elemento que eu quero centralizar na vertical. Então, aplicando o top com 50%, eu consigo deslocar, né, o elemento
da parte superior do container em 50%. E, posteriormente, aplicando a transformação, a translação na vertical de menos 50%, eu consigo fazer com que o elemento, né, em si fique totalmente posicionado no centro do container. Se eu precisar centralizar tanto na horizontal quanto na vertical, eu também posso usar essa mesma técnica. Porém, agora, né, além de colocar a propriedade top com 50%, eu posso utilizar também a propriedade left com o valor 50%. E a translação agora ela precisa acontecer tanto na horizontal quanto na vertical, né, colocando translate, menos 50%, menos 50%. E novamente, se for preciso centralizar na horizontal e na vertical com relação a um container, né, diferente do HTML, aí eu preciso ter o elemento pi, né, com uma altura definida e com um posicionamento diferente de static. Aqui eu tenho novamente uma ilustração desse processo. Então, suponham que essa região em azul, né, é a parte que eu quero centralizar, tanto horizontal quanto verticalmente. Então, aplicando o posicionamento com a propriedade top com 50%, eu tenho o deslocamento na vertical, né, de tal forma que o canto ali fique na metade. Aplicando em seguida, né, o left igual a 50%, eu coloco, né, o canto desse elemento no centro do container. E posteriormente, então, eu preciso aplicar a operação de translação nas duas direções. Aí sim o elemento vai ficar completamente posicionado ao centro. Aqui eu tenho um exemplo de posicionamento centralizado, tanto na vertical quanto na horizontal. Essa região, né, com fundo cinza no centro é o elemento main, né, que tem um título e alguns parágrafos. E eu tenho aqui uma regra que atinge o elemento main, onde, né, o posicionamento foi definido para absoluto. E agora eu estou utilizando, né, top com 50%, left com 50% e a operação de translação. Então isso faz com que, né, esse main seja posicionado no centro da página. Eu posso inclusive alterar o zoom, né, que ele continua sendo posicionado no centro da página. No segundo exemplo, eu tenho agora uma região main, né, com esse fundo cinza, e eu tenho um artigo, que é essa caixa menor, com o texto A, e observem que no meu artigo ele faz uso da classe centralizado. E a classe centralizado está usando essa técnica, com posicionamento absoluto, left e top com 50% e com operação de translação. Agora observem, pessoal, que ele está posicionado ao centro da página e não no centro do container do main. Por que isso acontece? Isso acontece porque, né, aquilo que eu disse no momento anterior, com o posicionamento absoluto dessa forma, o elemento ele é posicionado com o left e top com relação, né, ao ancestral mais próximo posicionado. Como o elemento main aqui não tem alteração da propriedade position, então ele está centralizado, né, com relação ao elemento HTML. Então, para que ele seja centralizado vertical e horizontalmente com relação a esse container, eu preciso apenas colocar aqui, alterar a propriedade position do elemento main para um valor diferente de static. Recarregando a página, agora sim eu tenho o elemento no centro do container main. Pessoal, agora eu quero falar de um conceito bastante importante e muito comum na CSS, que é o conceito de pseudoclasse. As pseudoclasses são utilizadas quando há a intenção de aplicar estilos no elemento quando ele está num determinado estado, apenas quando ele estiver num estado em particular. A sintaxe para se utilizar a pseudoclasse é basicamente você coloca uma palavra-chave depois do nome do elemento, seguido pelo caractere de 2 pontos. Um exemplo, se você utilizar a pseudoclasse visited, né, para um link, por exemplo, né, você consegue alterar os estilos visuais dos links apenas quando o link já estiver sido visitado, ou seja, apenas nesse estado em particular. Um outro exemplo, a pseudoclasse invalid, né, que pode ser utilizada, por exemplo, para campos de formulário, me permite modificar o aspecto de apresentação do campo de formulário apenas quando ele estiver no estado de inválido, né, que normalmente quando o usuário preenche um valor, né, que não é aceito pelo navegador. Então o campo se torna num estado inválido.
Eu tenho aqui mais alguns exemplos de pseudoclasses. Por exemplo, a pseudoclasse link, né, permite definir o estilo dos links quando eles estão no estado inicial, antes de alguém ter visitado. O pseudoclasse hover me permite definir o estilo do elemento quando o usuário interage com o elemento, ou seja, quando o elemento está no estado de interação com o usuário. Por exemplo, eu posso utilizar a pseudoclasse para definir um aspecto diferente para o botão, quando o usuário passa o ponteiro do mouse sobre o botão ou sobre o link. A pseudoclasse active, né, por exemplo, me permite definir o aspecto do link quando ele está no estado ativo, é um link ou um botão. Esse estado ativo do botão, por exemplo, seria quando o usuário permanece com o botão pressionado, o botão do mouse pressionado sobre o botão, né, ou sobre o link. Alguns outros exemplos de pseudoclasses. Pseudoclasse valid, né, muito comum também em campos de formulário, assim como a pseudoclasse invalid, que eu acabei de apresentar. Então, ambas permitem definir o estilo do campo do formulário quando ele estiver nesse estado de valor válido ou inválido. A pseudoclasse checked é comum para definir o estilo dos campos checkbox, né, rádio e option, quando eles estiverem sido selecionados. A pseudoclasse focus me permite definir o estilo do campo quando ele recebe o foco. A pseudoclasse first child também é muito utilizada. Nesse caso, ela permite selecionar o primeiro filho do elemento pai e definir, né, características, estilos para esse elemento. Assim como o last child, né, permite selecionar o último filho do pai e definir aspectos de estilos para esse elemento. Existem ainda uma série de outras pseudoclasses, pessoal. Aqui eu só coloquei algumas mais comuns, né, em código CSS. Nesse exemplo, pessoal, eu estou mostrando como utilizar pseudoclasses para mudar completamente o estilo visual de links. Então aqui eu estou utilizando as pseudoclasses link e visited, né, nessa regra. Então estou alterando o aspecto de exibição dos links, colocando uma cor de fundo, uma borda, um padding. Mudei o modo de exibição aqui para inline block, centralizando o texto. Então isso aqui vai fazer com que, né, os links, antes de serem visitados e mesmo depois de serem visitados, eles se apresentem com esse aspecto de um botão. Né? Esse CSS foi suficiente para fazer essa alteração, né, completa no link. E aqui eu tenho uma outra regra que define, né, o acréscimo de exibição dos links quando ele estiver nos estados, né, de hover e ativo, ou seja, quando o usuário passar o ponteiro do mouse sobre ele e quando estiver com o ponteiro do mouse pressionado sobre o elemento. Então, apenas estou colocando uma cor de fundo, né, um pouco mais clara para dar esse efeito, né, essa interação com o elemento. No segundo exemplo, eu estou utilizando agora algumas pseudoclasses para alterar o aspecto de apresentação dos campos de formulário. Então percebam que aqui eu tenho agora uma região na página, como se fosse, né, uma página de login, um painel de login, com dois campos, usuário e senha. Essa alteração foi feita de uma forma bastante simples. Por exemplo, eu estou utilizando aqui a pseudoclasse focus para definir o aspecto do campo do formulário quando ele receber o foco. Então, por exemplo, quando eu clico no campo, ele aparece com esse contorno, né, esse box shadow, né, e com a borda azul. Então, qualquer um dos campos. Isso foi feito por meio, né, dessa pseudoclasse aqui. Essa mudança no aspecto visual aqui do campo do formulário em si, ela foi feita de forma relativamente simples. Por exemplo, eu mudei a propriedade display dos elementos input para block, para que o campo do formulário apareça numa nova linha. Coloquei uma margem, né, um padding, uma largura que ele está ocupando 90% do container, dessa região branca no fundo, e defini a borda. Né, coloquei uma borda e um border radius. Então isso aqui já foi suficiente para dar esse aspecto para o meu campo de formulário. Agora, um outro item importante que eu coloquei aqui na regra com a pseudoclasse focus, além de colocar a borda azul e o box shadow,
foi preciso remover o outline. Então, no campo de formulário, a propriedade outline, ela aparece visível quando o usuário clica no campo. Então, quando o campo recebe o foco, vai aparecer uma segunda borda, uma borda extra, né, que ocupa lá a região da margem. Então, se eu remover isso aqui, observem que agora aparece esse outline que fica um pouco estranho e se mistura com a borda, não fica um aspecto muito legal. Então eu preciso remover essa segunda borda, né, vamos dizer assim, para que eu tenha coerência com o aspecto aqui ao clicar no campo. E essa caixa de login, né, simplesmente criei uma classe, tem um tamanho fixo e foi centralizado segundo essa técnica que eu acabei de apresentar. Eu esqueci de falar com relação à centralização, pessoal. Existem várias outras formas de centralizar, né, um elemento de bloco no container a qual ele pertence. Por exemplo, isso pode ser feito utilizando o sistema de grade, grid, ou flexbox. Porém, eu vou falar dessas outras formas em uma outra aula. Eu tenho ainda aqui uma variação desse exemplo, onde agora o campo do formulário ele aparece apenas com a borda inferior, né, dando um aspecto completamente diferente para o campo de formulário. Isso aqui também é muito simples de ser feito. Observem que eu alterei aqui os estilos dos elementos input. Eu simplesmente removi a borda de todos os lados, e posteriormente eu adicionei a borda inferior. E na pseudoclasse focus, né, para os campos input, simplesmente não estou mostrando o outline do elemento. Então isso é suficiente para ter esse aspecto de apresentação aí. Pessoal, essas pseudoclasses, né, que acabamos de ver, de uma forma geral, elas permitem, né, mudar o aspecto visual dos elementos quando eles se encontram em um estado especial, né, como inválido, focado, ativo. Porém, na CSS tem um conceito que o nome é similar, porém a ideia é um pouco diferente, que é o conceito de pseudoelemento. Então, os pseudoelementos, diferente das pseudoclasses, me permite selecionar uma parte específica do elemento para aplicar, né, estilos a CSS nessa parte do elemento. Então, eles são adicionados por meio, né, do acréscimo da palavra, do nome do pseudoelemento, depois do seletor, né, utilizando como separador 4 pontos, 2 pontos 2 vezes. Aqui eu tenho um exemplo de uso de pseudoelemento, P, 4 pontos, first line. Então, com esse pseudoelemento first line, eu consigo aplicar um estilo apenas à primeira linha dos parágrafos. Por exemplo, aqui colocando, né, com o texto em letras maiúsculas. Um outro exemplo, com a pseudoclasse selected, eu consigo aplicar estilos apenas a essa parte dos parágrafos que foram selecionados pelo usuário. Então, quando o usuário selecionar uma determinada região do parágrafo, ela vai ter, né, o aspecto alterado de acordo com essa regra aqui. Para cada pseudoelemento, há uma lista restrita de propriedades que podem ser utilizadas. Então, não é qualquer propriedade que pode ser utilizada com qualquer pseudoelemento. Alguns outros exemplos de pseudoelementos são o pseudoelemento after, ele é muito utilizado em conjunto com a propriedade content para adicionar um conteúdo que vai aparecer depois do conteúdo normal do elemento. E isso é feito com CSS. Eu vou apresentar no exemplo daqui a pouco. O pseudoelemento before, né, que me permite inserir um conteúdo utilizando a propriedade content que vai ser inserido antes do conteúdo normal do elemento. Por exemplo, nesse caso aqui, antes do parágrafo. Outro exemplo é o pseudoelemento placeholder, né, que me permite definir os estilos visuais do texto de placeholder do campo de formulário. Então percebam que eu estou atingindo uma parte, né, do campo de formulário com o pseudoelemento. Uma notação importante é que os pseudoelementos after e before, eles não podem ser utilizados com elementos sem conteúdo, ou seja, aqueles elementos que não têm tag de fechamento, como o IMG e o BR. Aqui eu tenho um exemplo para ilustrar esses pseudoelementos after e before. Então reparem que eu tenho no texto aqui 2 parágrafos
E se eu selecionar esse texto, eu não consigo selecionar essa região, esse texto pseudo-elemento CSS que aparece no início do parágrafo. Também não consigo selecionar esse texto pseudo-elemento CSS que aparece no final, na cor vermelha. Em nenhum dos casos. Isso, pessoal, porque esse texto aqui ele foi inserido com CSS, usando o conceito de pseudo-elemento. Então, se você observar aqui, né, eu tenho uma regra p::after. Eu estou utilizando aqui o elemento, a propriedade content, para fornecer esse conteúdo que vai ser inserido nessa região que representa o pseudo-elemento do parágrafo, né, que é uma região que aparece depois do conteúdo normal do elemento. E da mesma forma, essa regra, né, p::before, eu consigo inserir, estou inserindo esse texto pseudo-elemento CSS no início, antes do conteúdo normal do parágrafo. Se você clicar com o botão direito e escolher inspecionar, aqui na página, eu consigo visualizar uma espécie de objeto, né, virtual representando esse pseudo-elemento. Então aparece aqui no Google Chrome, before, e ele mostra em cima a região lá do parágrafo correspondente a esse pseudo-elemento que foi inserido com CSS. A mesma coisa para o after. Então aparece aqui, observem, quando eu seleciono, né, a região correspondente ao pseudo-elemento do parágrafo cujo conteúdo foi inserido com CSS. Eu tenho um outro exemplo que mostra de forma mais prática, né, o benefício de você ter esses pseudo-elementos, o after principalmente, o after, before. Agora eu tenho aqui diversos campos de formulário e eu utilizei o conceito de pseudo-elemento para colocar esse caractere à frente, que vai ser um X ou um V, indicando que o campo, né, está com conteúdo válido ou não. Então, por exemplo, se eu preencher o campo de CPF aqui no formato indicado, observem que aparece, né, o ícone na frente, o caractere, indicando que agora está ok. No usuário, é exigido o mínimo de 6 caracteres. Essa restrição foi colocada no campo utilizando o atributo minLength. Então, lembrando que, né, na HTML5 eu tenho diversos atributos para fazer essas validações básicas, né, dos campos de formulário. Então, aqui, esse atributo minLength já é suficiente para tornar o campo inválido quando não tiver pelo menos 6 caracteres. Então, se eu colocar o 6º caractere, eu tenho a alteração aqui. O campo de e-mail, por exemplo, ele está no estado inválido. A partir do momento que eu coloco um arroba, né, mudo esse formato, o navegador já muda o estado do campo para válido. A data, a mesma forma, né? Se eu informar uma data aqui, ele muda o estado para válido. Agora, vamos ver o código na HTML. Então, tenho o campo, o formulário, né, sendo inserido conforme. Tenho, no caso do campo do CPF, eu utilizei o atributo pattern, né, para fornecer uma expressão regular para fazer essa verificação. E os demais campos não tem nada de especial. Agora, o ponto importante, pessoal, é que depois de cada campo de formulário, observem que foi adicionado aqui um elemento spam. Esse elemento spam ele foi adicionado com o intuito de receber, na forma de um pseudo-elemento, aqueles caracteres, né, de X e o Vzinho, né, confirmando o valor válido do elemento. Então agora vamos ver o código CSS. Observem esse seletor aqui. Input invalid. Então eu tenho aqui uma pseudoclasse, ou seja, eu estou alterando o aspecto do elemento quando ele está no estado inválido. E eu tenho ainda aqui uma outra parte do seletor, né, utilizando o operador de irmão adjacente. Isso significa que isso aqui vai selecionar o elemento spam, que aparece imediatamente depois de um campo input. E eu tenho também agora, né, o uso do pseudo-elemento, after. Então, fazendo o uso aqui do pseudo-elemento after, do spam, em conjunto com o content, eu estou inserindo, né, na forma de um pseudo-elemento esse X na parte final, depois do conteúdo normal do spam. Quando ocorre a mudança do estado do campo para inválido, né, esse seletor aqui vai entrar em ação, né, e vai inserir esse conteúdo aqui no finalzinho
da região de conteúdo do spam, na forma de um pseudoelemento. E a mesma coisa é válida aqui para o outro ícone, o caractere correspondente ao vizinho de correto. Eu tenho também, pessoal, um outro pseudoelemento nesse exemplo, que é o pseudoelemento placeholder. Então observem que aqui eu estou mudando o tamanho e a cor do texto de placeholder do input. Eu utilizei o placeholder no campo nome de usuário. Placeholder mínimo de 6 caracteres. Então, utilizando esse pseudoelemento, eu consigo mudar, né, o estilo visual desse placeholder, aparecendo com cor vermelha e 6 caracteres. Algumas observações sobre pseudoelementos. Então, essa notação de 4 pontos, que eu acabei de mostrar, ela foi introduzida na CSS 3. Né? Então, é a forma atualmente recomendada para se trabalhar com pseudoelementos. Essa forma de 4 pontos ela é importante porque ela diferencia, né, pseudoelementos de pseudoclasses, né, que são conceitos diferentes. Porém, na CSS2 utilizava-se apenas 2 pontos, tanto para pseudoclasses quanto para pseudoelementos. Então, a maioria dos navegadores ainda suportam essa notação também. Porém, né, ela deve ser evitada para novos projetos. Pessoal, quando você trabalha com CSS e a complexidade do website vai aumentando, pode ser que você chegue numa situação onde você tem várias regras com seletores diferentes atingindo o mesmo elemento CSS. Então, nessas situações, né, surge a pergunta, em caso de regras conflitantes, qual regra será efetivamente utilizada? Esse tipo de situação, né, pode gerar problemas como o desenvolvedor aplica uma regra CSS e não tem o efeito esperado, né, ou eventualmente o efeito que é visto, né, completamente diferente do esperado. Então, para evitar esses problemas, que são muito comuns, né, é fundamental conhecer, né, o procedimento que o navegador utiliza para selecionar essas regras e sentenças quando há essas possibilidades de regras conflitantes. E vários critérios entram, né, nesse processo. Por exemplo, a ordem das regras no código, a especificidade das regras e a herança. Quando nós temos uma coleção de regras CSS, né, com declarações repetidas, né, se essas declarações são do mesmo tipo de seletor, então nesse caso vai prevalecer, né, as declarações, ou seja, as propriedades que foram definidas por último. Aqui eu tenho um exemplo de uma página bastante simples, contendo apenas um título H1, e eu tenho duas regras, né, com exatamente o mesmo seletor de elemento H1. A primeira regra coloca o texto em vermelho e coloca uma borda, e a segunda regra coloca o texto em azul. Então, nesse caso, qual regra vai ser aplicada? A resposta correta é que as duas regras vão surtir efeito. Porém, quando há, né, propriedades repetidas, nesse caso aqui, a propriedade que for referenciada por última no código é aquela que vai prevalecer. Então, observem que na minha página eu tenho o texto, o título, sendo exibido com a borda. Portanto, a borda, né, ela foi inserida por causa da primeira regra. Porém, a cor do texto que é apresentado é a cor azul. Então, as duas regras definem a cor, mas, né, a segunda regra, colocada por último, é que prevalece nessa situação. Em outras situações, quando você tem várias regras e com seletores de tipos diferentes, vai entrar nessa conta um conceito importante chamado de especificidade. Então, a ideia é que quanto mais específica é a regra, quanto mais específico é o seletor, maior a probabilidade, né, da declaração CSS prevalecer. Então, aqui nesse diagrama, né, eu tenho a especificidade do seletor crescendo, né, no sentido de cima para baixo. Então, o seletor de elemento é o menos específico, o seletor de classe é um pouco mais específico, o seletor de ID ainda mais específico, né? E o código inline que você coloca no elemento é o mais específico de todos. Então, nessa ordem aí, né, quanto maior a especificidade, maior o peso da declaração CSS, mais provável que ela sobrescreva, né, eventuais declarações repetidas em outras regras. Aqui eu tenho um exemplo para ilustrar esse conceito, pessoal. Eu tenho uma página HTML com apenas um título. Né? Esse título tem um ID, um nome de identificação, faz uso de uma classe e também tem um código CSS inline. Eu tenho aqui 3 regras CSS.
Tem um seletor de elemento, H1, com essa regra, definindo a cor em vermelho, o texto em maiúsculo. Tenho uma regra, um seletor de ID, chamado título verde, colocando o texto na cor verde, colocando uma borda. E tenho também uma terceira regra aqui, usando um seletor de classe, né, colocando o texto em azul e uma margem superior de 200 pixels. Então eu pergunto, qual dessas regras, né, vai atingir o meu título da página? A resposta correta é que todas essas regras de alguma forma vai atingir esse título, nesse caso aqui. Agora, quando há propriedades, né, repetidas, quando as declarações são repetidas, aí sim a especificidade da regra vai indicar qual declaração, né, que vai sobrepor com relação às demais. Então, por exemplo, eu tenho que nesse título aqui, ele aparece com texto em letras maiúsculas, portanto, essa declaração aqui da primeira regra, né, ela está surtindo efeito. Esse texto, ele aparece também com a borda. Então, observem que eu tenho a borda aqui no título, então a borda definido aqui no seletor de ID também está surtindo efeito, está atingindo o elemento. E esse texto aparece com uma margem superior de 200 pixels, portanto, aqui a minha regra, né, com o seletor de classe, essa margem ela está atingindo o elemento. E a cor, né, o texto aparece na cor cinza. Então, observem que o título H1, né, que ele tem um ID, ou seja, então essa regra atinge ele, a classe está atingindo ele, e esse código também. Porém, com relação à cor, né, que é o ponto que eu quero chamar mais atenção aqui, né, qual das cores, qual das definições da propriedade color que está prevalecendo? Vai prevalecer, nesse caso, quando há repetição, a propriedade, a declaração mais específica. Então, aqui numa ordem de especificidade, eu teria o seletor de elemento, na sequência, mais específico, o seletor de classe. Então, se eu tivesse apenas o H1 e esse, prevaleceria o azul. Mas eu tenho também aqui um seletor de ID. Então, esse seletor de ID prevaleceria, né, com relação ao de classe. Porém, como eu tenho um código inline, esse código inline é o mais específico de todos. Então, a cor predominante, a cor que foi efetivamente aplicada no elemento, é a cor cinza. Por isso que o texto aparece na cor cinza. Então, se eu remover esse código inline aqui, que foi colocado apenas para ilustrar esse conceito, né, e recarregar a página, observem que a cor agora que foi aplicada é da regra, né, da segunda regra mais específica, que nesse caso é a regra que tem o seletor de ID. Portanto, a cor verde, né, está prevalecendo com relação à cor azul. Embora, né, eu tenha aqui no objeto, no elemento, né, o ID de identificação, e tenho também o uso da classe título azul. Um outro conceito muito importante que pode interferir nesse processo, na escolha da sentença, da propriedade que vai prevalecer no elemento, é o conceito de herança. Algumas propriedades CSS herdam, né, o valor naturalmente do elemento pai. Por exemplo, as propriedades font family, color e text align. Então, isso significa que um elemento P dentro de um elemento div, né, automaticamente ele herda a fonte definida para o elemento div. Porém, isso não acontece para todas as propriedades. Há algumas propriedades cujo valor não é herdado do elemento pai para o elemento filho. Por exemplo, as propriedades width, margin e padding. Então, isso significa que se você definir um elemento P dentro de um div, né, o elemento P não vai herdar as margens definidas para o elemento div. Nessas situações, é possível forçar essa herança, se for necessário, alterando o valor da propriedade para inherit. Aí sim, a propriedade, né, o valor vai ser herdado do elemento pai para o elemento filho. Aqui eu tenho um exemplo para ilustrar esse conceito de herança. Na minha página HTML eu tenho 3 elementos divs aninhados. Eu tenho uma regra CSS que faz uma alteração do estilo para todos os divs, colocando uma borda e um pad mínimo de 1 pixel. Observem que o primeiro div, o externo, né, tem o nome de identificação divPy. E agora, né, eu tenho aqui uma segunda regra CSS, né, com seletor de ID, definindo a largura desse primeiro div como 150%, né, e um padding
em todos os lados de 30 pixels. Eu tenho também aqui uma alteração da fonte, da cor e o alinhamento centralizado. Então, isso aqui foi definido, né, para o div Py, que é essa caixa externa. Agora, pessoal, percebam que nos divs internos, eu tenho, aqui nas caixas internas, alguns aspectos que foram herdados desse div Py. Por exemplo, a fonte, a cor da fonte e o alinhamento, percebam que isso foi herdado, né, para os elementos internos. Os elementos internos herdaram essas características. Então, todas essas propriedades aqui foram herdadas do div Py para o filho e o filho do filho. Agora, observem que essas duas propriedades, a propriedade width com 50% de largura, o primeiro elemento div ele ocupa 50% da largura, né, do contexto em que ele está, da página. Agora, o segundo div, né, ele não está ocupando 50% da largura do div Py, assim como o terceiro também não está ocupando 50%. E esse padding de 30 pixels definido para o div Py, observem que essa caixa externa, né, eu tenho um espaçamento aqui, de tal forma que a caixa, o div interno, ele não fique colado na borda do primeiro. Agora, essa característica ela não é passada para os divs internos também. Isso acontece por causa, né, desse conceito de herança que eu acabei de dizer, que algumas propriedades, né, alguns valores são naturalmente herdados, enquanto outros não. Então, esses aqui foram herdados e esses não. Agora, vejam bem, se nesse segundo div interno eu utilizar apenas como exemplo aqui um código inline, eu altero o valor da propriedade width para inherit. Colocando o valor inherit, agora sim eu estou forçando, né, que essa propriedade passe a ter o valor herdado do elemento Py. Então, recarregando a página, observem agora que, né, o meu segundo div também passa a ter a largura de 50% comparado do espaço do div Py. Se eu fizesse isso para o outro div, eu teria o mesmo comportamento. Um outro aspecto que eu quero mostrar nesse exemplo é com relação à largura ocupada. Então, observem que no div Py, apesar de ter colocado uma largura de 50%, se você prestar bem atenção aqui na página, né, esse primeiro retângulo, esse primeiro quadrado, ele está ocupando um pouco mais que 50% da largura da página. Né? Por que isso acontece? Ora, em um momento anterior da aula, eu disse que quando você define a largura, né, essa largura é válida para a região de conteúdo propriamente dito do elemento, né, e não engloba os tamanhos da margem, o padding, nem a largura da borda. Então, o elemento aqui, o div Py, está ocupando um espaço um pouco maior que a metade, justamente por causa do padding, por causa da largura da borda e da margem definida para o elemento. Então, o espaço total ocupado pelo elemento é, na verdade, a soma desses valores, né, nessa situação aqui. Então, seria a soma dos 50% do conteúdo, mais a largura da margem, mais a largura do padding e da borda. O valor inherit que eu acabei de apresentar é um valor que pode ser utilizado com qualquer propriedade CSS. Então, é um valor global. O inherit faz com que a propriedade, né, herde o valor do elemento Py. Outros valores globais possíveis são o valor initial, né, que faz com que a propriedade retorne ao valor inicial, e o valor unset, que vai retornar a propriedade ao valor inherit, caso essa propriedade naturalmente herde, né, do elemento Py, por exemplo, nos casos que eu acabei de mostrar, do font family e color. Caso contrário, com o valor unset, a propriedade vai ter o valor definido para initial. Pessoal, assim como acontece no código HTML, né, o fato de você ter um código CSS se apresentando conforme planejado não é garantia de que aquele código seja de fato correto, né, seguindo a especificação. Isso porque o navegador, né, ele foi desenvolvido para, sempre que possível, ocultar erros do usuário, inconsistências e tudo mais. Então, ter um código fora da especificação, um código com erros, não é legal porque a apresentação dessa página ela pode se tornar inconsistente, né, imprevisível
nos vários navegadores, porque cada navegador pode implementar esse tratamento de erro, né, de uma forma específica. Uma maneira de contornar esse problema é utilizando uma ferramenta oferecida pelo W3C para fazer a validação do código CSS, né, de forma similar àquela ferramenta que eu mostrei para validar o código HTML. Então, essa ferramenta pode ser acessada no endereço jigsaw.w3.org/cssvalidator. Apenas para ilustrar a ferramenta, eu tenho aqui um exemplo, né, que eu mostrei de alinhamento vertical de um código, com bastante código CSS, e no endereço da ferramenta eu escolhi o arquivo, fazer a validação por upload de arquivo, eu simplesmente clico em verificar, né, e eu consigo perceber aqui que no meu exemplo, né, não foram identificados erros com relação à linguagem CSS. Pessoal, um problema comum que pode acabar dando dor de cabeça, principalmente para um desenvolvedor novato, é com relação à cache do navegador. Pode ser que o navegador armazene estilo CSS, né, em memória para otimizar, né, o carregamento das páginas. E por isso, né, eventualmente, mudanças feitas no código CSS do documento podem não refletir imediatamente na página, mesmo apertando o F5 para recarregar a página. Então, nessas situações, né, uma possibilidade é forçar o recarregamento desses estilos pressionando nos navegadores Ctrl F5, né, uma maneira de contornar esse problema. Bom, pessoal, então o que foi planejado para esta aula, né, é esse conteúdo. Eu coloquei aqui as principais referências utilizadas, e né, nós nos encontramos numa próxima aula.